Estou recebendo aqui a nossa querida neuropsicopedagoga Ariane Lara Ribeiro, que na verdade veio hoje para nos dar dicas para as mamães, para os papais, mas também dicas para você levar até para a escola para ajudar os professores. Porque se você está em casa enfrentando problemas quando o assunto é a leitura ou até mesmo a escrita dos teus filhos, você imagina a professora em sala de aula também, muitas vezes? E aí ela aceitou o nosso convite novamente, está aqui com a gente, né, Ariane? Sim, uma satisfação imensa retornar aqui para a gente conversar sobre essa temática que é tão persistente, né? Nessa demanda que a gente está enfrentando agora, que é o pós-pandemia. Sim. E recentemente, o Todos pela Educação divulgou uma pesquisa, onde 2,4 milhões de crianças não foram alfabetizadas, o que totaliza numa porcentagem de 65% das crianças não foram alfabetizadas no Brasil. O que isso quer dizer, Vanusa? Isso quer dizer que em uma sala de 25 crianças, é como se 10 crianças não houvessem sido alfabetizadas. 25 crianças numa sala, 10 delas não foram alfabetizadas. Significa dizer que isso é gigantesco. E isso traz um prejuízo gigantesco para a sociedade brasileira, porque nós conhecemos bem as consequências do não aprender a ler e escrever também. Com isso, uma preocupação, como você bem colocou no início da nossa matéria, psicológica, para as famílias, para as escolas e para toda essa demanda que está A autoestima de uma criança como esta vai lá para baixo. Primeiro, as pessoas às vezes têm aquela mania, né? Ah, mas por que não aprendeu? Sim. Ninguém anda dizendo isso, mas acaba ocasionando um desconforto para a criança. Às vezes a criança diz, mãe, meu amiguinho sabe, eu não sei. Às vezes tem criança que tem mais facilidade de entender, de aprender. Tem outras que mesmo com aquele cuidado, mesmo com a boa leitura, mesmo com a escrita, ela ainda tem dificuldade. Exatamente. E aí é onde vem o ponto X da questão. Sim. Afinal, o que foi que ocasionou esse não aprender a ler e esse não aprender a escrever? Estamos há 2 anos enfrentando uma pandemia. Sim. E as consequências da pandemia no processo de ensino-aprendizagem das crianças serão praticamente gigantescas, o que ocasiona o não aprender a ler e escrever. E o que isso quer dizer? Qual foi a modalidade de ensino utilizada nesse período pandêmico? Foi as aulas remotas. Sim. Isso demonstra que as aulas remotas tiveram uma baixa eficácia no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, o que faz com que essas crianças hoje recorram às novas metodologias de ensino, metodologias que possam particularizar cada individualidade dessas crianças, respeitando o seu processo de aprendizagem. A Base Nacional Curricular Comum determina que aos 7 anos as crianças devem estar alfabetizadas ou pelo menos inseridas dentro do processo de alfabetização. Mas essa pesquisa divulgada pelo Todos pela Educação diz que crianças entre 6 e 7 anos não aprenderam a ler de jeito nenhum. Nossa. E tem uma porcentagem bem triste nessa pesquisa, que essa incidência é maior entre crianças pardas e crianças negras. Ou seja, isso também quer dizer tem a ver com a desigualdade racial ainda presente no Brasil. A gente sabe que no contexto de pandemia estava todo mundo na mesma no mesmo barco, mas em condições diferentes. Sim. Então, não eram todas as crianças que podiam assistir às aulas remotas. Sim. E mesmo que elas estivessem assistindo, tem uma outra questão que é muito séria. Será que era a criança que estava, por exemplo, aprendendo a ler e escrever de verdade, ela estava sendo cobrada pela mãe e pelo pai, para ela estar ali realmente escrevendo, realmente lendo? Isso. Ainda tem isso. Muitas não conseguiram acompanhar e Sim. muitas não faziam. Provavelmente poderiam ser outras pessoas que estivessem até fazendo para facilitar. Porque, assim, se existe uma coisa que é muito séria, é paciência. Isso. Muitas vezes a paciência dentro da escola é diferente da paciência dentro de casa. Exatamente. A gente tem que ser realista. Às vezes uma mãe tem 1001 coisas para fazer, se ela vê que o filho
está com muita dificuldade, ela tem outros afazeres. Sim. E aí, de uma certa forma, isso atrapalha no ensino, né? Isso, daquela exatamente. criança. A gente tem que ser realista. Tem que ser bastante realista, porque analisar o contexto e a demanda como a criança é O professor educada. é mais dedicado, ele está em sala de aula para ensinar. Isso, o professor, ele foi instruído para aquilo, ele Sim. fez uma graduação para aquilo. É isso que eu Verdade. sempre falo para as famílias. As famílias, elas não possuem essa graduação para ensinar. Elas possuem a dedicação para terem o melhor do seu filho no quesito de educação. Ariane, como é Sim. que a gente pode ajudar essa mãe e, ao mesmo tempo, esses professores? Quais seriam as dicas para que primeiro, a gente observar onde é que está o erro, Sim. né? Vamos falar sobre observar onde é que está o erro e como a gente pode ajudar esses pais e professores. É importante a gente conhecer que a criança vai para a escola, vai aprender a ler e durante esse processo de alfabetização ela irá apresentar comportamentos. Quais são esses comportamentos, Vanusa? Comportamentos de resistência, onde essa criança vai o tempo todo como se fosse se autodepreciar. Ah, ela não sabe ler. E ali você já vai identificar uma baixa autoestima no processo de leitura e escrita, o que vai dificultar esse processo para essa criança, uma vez que ela já vai acreditando que não consegue ler. Que não é capaz. E se você perceber que esse comportamento está sendo muito insistente na fala dessa criança, é importante que você procure especialistas para ajudar. Assim como também o comportamento de resistência. Que comportamento é esse? O comportamento que a criança levanta da cadeira o tempo todo. Ah, não, estou com sede. Ah, não, quero fazer xixi. Na verdade, ele está ali... Ele está resistindo. Ele está adiando aquela atividade de leitura e de escrita. A família vai chamar, o papai e a mamãe vai chamar a criança para... Vamos fazer a atividade de casa hoje. Aí o que a criança vai fazer? Vai sentar com o papai e a mamãe e vai dizer... Na primeira folha ou na primeira estrofe ele vai dizer, tô com sede. E aí a criança já vai levantar. Tô cansado. Tô cansado. Ah, não sei. Esses comportamentos, se repetidos de maneira frequente, é necessário a observação dessas famílias, certo? Para que esse comportamento também seja investigado. Esses são um dos sinais. Assim como também a família já pode fazer análises diagnósticas. Quais são essas análises diagnósticas? Sim. Estamos aqui no estúdio do Bom Dia News e pergunta para a criança, que letra que é aquela? Será que a criança vai saber identificar o grafema, o fonema, o formato dessa letra? Quem vem antes? Quem vem depois? Né? Isso a gente espera para uma criança de faixa etária entre 6 a 7 anos, Sim. que já esteja dentro desse processo de alfabetização. É importante compreender. Dessa forma, a gente já vai ajudando na aprendizagem desse aluno, Sim. né? Dessa criança. O espaço onde nós estamos inseridos, ele é multi-informação. Sim. Então, devido a isso, a gente tem que aproveitar. As crianças na faixa etária, elas vão aprender com os símbolos, né? O sinal de trânsito. Tem uma comunicação muito importante. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, siga, pode passar. Então, isso você pode já instruir a criança. Vai estimulando. Já vai estimulando. Aproveitar, uma das primeiras dicas logo, né? Sim. Aproveitar os estímulos do ambiente, Certo. do espaço. Uma festa de aniversário, você pode passar várias coisas para aquelas crianças, formas geométricas, comemoração, aniversário, tantas coisas. A São música técnicas, né, que a mãe pode ir ajudando e observando. Essa questão de ter ficado tanto tempo fora da escola também, mais um dos motivos para a mãe estar inserida em perguntar, em procurar saber como está o comportamento, as atitudes do Sim. filho dentro de sala de aula, né? Para ajudar tanto a escola quanto a família, é importante que os professores também observem, é inevitável eles não Sim. observarem, né, aquele comportamento desafiador, comunicar nessas famílias. Esses professores, eles devem estar o tempo todo se especializando, se qualificando para poder identificar o que pode estar impactando na aprendizagem dessas crianças também. Agora, você falou algo e me chama a atenção outra situação. Por causa da pandemia, com a volta às aulas, com essa questão do lado psicológico, vem também uma certa preocupação com os professores relacionada ao lidar em sala de aula com esses alunos. Sim. Tem que se ter um certo cuidado também relacionado a não colocar a criança muito como vitimazinha. Sim. Como aquela criança, não posso falar isso porque
senão eu vou ter problema com isso, vou ter problema com aquilo. A gente também tem que observar, a gente tem que ter um olhar também, Sim. que muitas vezes, em sala de aula, tem que se ter a disciplina. Sim, a disciplina Tem tanto que do ter professor sim. quanto do aluno, não é verdade? Porque, de repente, o aluno precisa aprender e, às vezes, se tira um pouco da autoridade do professor. Isso. O professor tem muito medo de falar porque pensa logo no psicológico da criança. Mas a gente tem que entender que é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Que é necessário esse professor encorajar essa criança, Sim. não vitimizá-la. E também que esse professor faça uso de uma comunicação assertiva e objetiva. Ou Sim. seja, que ele seja claro e objetivo. De modo que aquela criança seja privilegiada, tanto nos seus aspectos psicológicos, quanto nos seus aspectos de habilidades sociais e aprendizado. Porque se o professor ou negligencia aquele processo, ou vitimiza essa criança, de certo modo ele vai estar atrapalhando o processo de aprendizagem daquela criança. Então, o professor, além de lecionar, de ter essa ação educativa, ele tem que ter uma ação encorajadora para aquela criança. Muito bom. Faltou dicas que a gente pudesse passar para quem está em casa? Sim, é importante. Eu vou citar dicas resumidas, né, sucintas, Sim. para que as pessoas consigam compreender. Primeira dica é aproveitar os estímulos do ambiente, do espaço onde essa criança está inserida. Criar ambientes de leituras. Os pais, eles precisam ser a primeira referência para essas crianças. Como que uma criança vai gostar de ler, vai ter essa afinidade pela leitura se os pais estão o tempo todo no celular? As crianças são como espelhos, os pais precisam ser essa referência. Também estar lendo livros. Terceira dica, criar momentos de leituras com essas crianças. Que tal disponibilizar jornais, revistas, livros no chão da casa, na sala, pedir para essas crianças lerem as imagens, conversar com essas crianças sobre o que elas viram, né? Fazer com que essas crianças sejam protagonistas nesse processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Assim como também a terceira e última, a quarta, né? Foram 3. A quarta dica é importante que essa família, ao detectar sinais, ao observar que a criança não está indo bem, buscar a ajuda de profissionais que trabalham com a aprendizagem, como psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, pedagogos clínicos, psicólogos escolares ou psicólogos clínicos, para estar avaliando o desempenho cognitivo daquela criança. Muito bom. Nossa, ela deu uma aula aqui. Essa é a verdade. Agora sim, fica aquela dica. Você que é dono de colégio, você que está aí assistindo o nosso programa, contrate mais psicopedagogos para que elas possam, por exemplo, estar dentro do colégio, inseridos em estar visitando as salas de aula no momento das aulas. Perfeito. Eu acho isso extremamente valiosíssimo, sabe? Ter lá um psicopedagogo que não fique só na sala dele esperando uma situação, mas que ele possa visitar as salas. Tudo bem, como vai, como está, não atrapalhando as aulas, mas somando para com os professores e para com os alunos. É uma forma da gente ajudar os professores e ajudar estas crianças, porque a gente vai estar vendo os dois lados. Isso. Porque a gente sabe que todo mundo está passando por momentos difíceis. Então, assim, temos vários psicopedagogos espalhados por esta cidade, por esse estado, e estão aí ociosos, querendo trabalhar. Exatamente. E querendo ter a oportunidade de estar dentro das escolas. Então, vamos entrar em contato com estes profissionais. Nós estamos com uma aqui, que é a nossa querida Ariane. Instagram, Ariane. @PsLaraRibeiro e @KidsCriare. Tá certo. Tá Eu quero certo? agradecer pela sua presença. Eu que agradeço imensamente. Tá